Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vim fazer um vídeo muito especial porque eu vim recriar um vídeo super antigo que tem quase 10 anos aqui do canal, que é um dos vídeos mais assistidos de toda a história da minha vida. Hoje a gente vai falar sobre anotações e resumos eficientes. Trouxe pra vocês, pessoal, 4 métodos, 4 formas de você fazer as suas anotações em sala de aula ou então no seu estudo, de fazer os seus resumos. Bora começar com o mais tradicional, o mais famoso de todos, que é o método de tópicos, né? Até mesmo quando a gente vai fazer um documento digitado no computador, é o que a maioria das pessoas usa, que é você anotar as informações em tópicos, né? Então, você pode fazer setinhas, você pode fazer bolinhas para fazer subcategorias dentro de alguns assuntos e anotar um parágrafo ou poucas linhas sobre aquela matéria que você está estudando. Eu gosto muito do método de tópicos, muitos professores escrevem no quadro usando o método de tópicos, então é o mais famoso, o mais simples, mas funciona. O segundo método foi feito por um professor de educação de uma universidade lá dos Estados Unidos, muito conhecida, muito renomada, que é a Universidade Cornell. E por causa disso ele tem o nome Método Cornell. Esse método, pessoal, existe desde os anos 50, tem muito tempo, e muitos estudiosos, muitos psicólogos, muitos pedagogos estudaram aí a produtividade, né, se ele realmente ajuda na retenção do conteúdo, e de fato muita gente é apaixonada pelo Método Cornell. Você basicamente vai dividir a sua folha em 3 partes. Uma parte na lateral vai ser mais fininha, tá? Vai ser menorzinha a parte da lateral. A maior parte da sua folha vai ficar aí no centro e na parte direita, né? No superior direito. E embaixo, ocupando de 5 a 7 linhas, você vai deixar uma terceira parte da folha dividida. E para que servem essas divisões? Vamos lá. A maior parte da sua folha você vai dedicar às anotações de sala de aula, e aí você pode usar inclusive o método de tópicos para fazer essas anotações, ou então simplesmente escrever o que o professor está falando, anotar o que o professor passou no quadro. Então a maior parte da folha é para as anotações em sala de aula. A parte lateral, pessoal, você pode colocar palavra-chave, datas importantes, fórmulas que você precisa memorizar ou até mesmo dúvidas que você tenha para tirar depois. Então a parte lateral é para você colocar principalmente palavras-chave, coisas que você não pode esquecer, fórmulas, coisas pequenas, coisas curtas, você coloca na lateral. E a parte final, de acordo com o próprio professor que inventou o método, é para você 24 horas depois da aula, você ler a parte grossa da folha, você ler aquilo tudo que você anotou e fazer um resumo de 5 a 7 linhas do que está escrito na página. E o método Cornell, pessoal, é muito bom porque, como você vai ler novamente suas anotações 24 horas depois, literalmente você vai estar reforçando para o seu cérebro: eu não posso esquecer isso. Quando você estiver numa véspera de prova, ou quando você estiver na correria e precisar estudar, precisar revisar, é só você ir passando o seu caderno e lendo o final de cada página. Você vai conseguir fazer uma revisão super rápida ao ler 5 linhas de cada página do seu caderno inteiro. Uma dica que essa eu tirei da minha cabeça mesmo, né, que eu gosto de fazer também, é usando esse mesmo princípio de dividir a folha do caderno. Você pode dividir, muita gente até mesmo dobra a folha, dividi-la em 2 para justamente anotar, por exemplo, as dúvidas que você tem na matéria e quais que são as respostas para essas dúvidas, palavras, né, fazer uma espécie de dicionário com as palavras que você escreve errado, com as maiores dificuldades que você tem. E uma coisa que eu fazia muito quando eu era vestibulanda, a gente que tem dificuldade com ciências da natureza, com matemática, eu gostava de pegar uma folha, dividir em 2 e anotar fórmulas. Qual que é a fórmula e qual que é o uso da fórmula. Agora, o terceiro método, eu apelidei ele de forma carinhosa de método Homem-Aranha. Eu, Débora, particularmente, não sou muito fã, não uso, mas eu sei que quem faz o método Homem-Aranha não consegue escrever de outro jeito. Basicamente, pessoal, quando você usa setas, usa ilustrações, usa canetas de cores diferentes, que você faz verdadeiramente uma teia de aranha de informações. Muitas vezes o caderno de alguém que escreve com o método Homem-Aranha faz sentido só pro dono do caderno. Ninguém mais consegue decifrar os hieróglifos que estão escritos lá, mas o dono do caderno consegue entender aquilo perfeitamente. E falando em desenho, com certeza você já deve ter ouvido falar de mapa mental, que é a 4ª forma de anotação que a gente vai aprender hoje. O mapa mental, pessoal, ele é principalmente feito em folha branca e é justamente para você fazer um mapa de ideias, né? Um mapa do conteúdo de uma forma um pouco mais dinâmica do que escrever em linha. Então, no mapa mental, galera, o que você vai fazer?
Você vai pegar uma folha branca, no meio da folha você vai escrever qual que é o assunto. E aí você vai puxando setas, como se fossem galhos de uma árvore mesmo, né? Você vai fazer essa árvore florescer com o conteúdo. Então você vai puxar uma seta e vai falar as causas da Revolução Francesa, outra seta para falar das consequências. O mapa mental, ele é muito bom para quem tem uma memória fotográfica, para quem gosta de usar cores, é bom para quem não gosta de um caderno tradicional que tá tudo escrito retinho, sabe? O mapa mental, ele é muito mais dinâmico e para muita gente, né, para as pessoas que são criativas, que gostam de desenhar, que gostam de usar cores, ele é muito mais legal de se fazer. Você estuda na hora de fazer o mapa mental e como ele fica bonitinho em uma única folha, assim como o método Cornell fica muito mais rápido de você revisar. Só para finalizar, já vou deixar um método extra de anotação para quem gosta de usar apostila, para quem gosta de usar livro. Eu, Débora, uso demais, que eu chamo de método preguiçoso de cantos, que é basicamente você fazer as anotações nos cantos dos livros, nos cantos das apostilas. A Débora gosta de fazer um código de cores mesmo nos meus livros didáticos, no qual quanto mais quente a cor, mais importante é aquilo. E vai ajudar ainda mais você se antes da aula você ler a apostila, você ler o livro didático. Porque aí quando o professor falar, você vai conseguir encontrar rapidamente no livro didático para fazer as suas anotações. Para finalizar, eu quero saber, deixa nos comentários qual que é o método de anotações que você mais usa. Qual que você tem mais facilidade, como que tá seu caderno, a letra tá bonita, seu caderno tá todo colorido, tá todo organizado? Eu quero saber, tá? Muito obrigada pela atenção. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva, compartilha, que isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, valoriza o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Até lá!